Se você está estudando para um concurso fiscal e ainda divide o seu tempo igualmente entre todas as matérias, eu preciso te dizer uma coisa: isso pode estar destruindo a sua aprovação. Nesse vídeo eu vou te mostrar como os aprovados de verdade organizam os estudos no seu tempo necessário, de forma estratégica. Você vai entender por que estudar todas as disciplinas do mesmo jeito é um erro grave. Usando a curva ABC, você prioriza o que realmente dá resultado. Você vai aprender como montar um ciclo de estudos inteligente e como escolher o material certo para cada fase da sua preparação. Porque a maioria dos concurseiros estuda com esforço, mas não com método. Em um concurso fiscal, esforço sem direção não basta. Tem gente que passa horas estudando disciplinas que quase não pontuam, enquanto deixam de investir tempo naquilo que realmente decide a aprovação. O problema não é falta de dedicação. O problema é estudar com a lógica errada. Sou o professor Carlos André, mentor para concurso público há 28 anos. Fui aprovado em quinto lugar para auditor fiscal da Receita Federal, estudando apenas 6 meses. Aqui no canal eu te ensino tudo o que você precisa saber para ser aprovado no concurso fiscal e conquistar sua vida financeira garantida, estudando de forma ultra específica. Agora vem um dos segredos mais poderosos que os aprovados conhecem. Muita gente nunca nem considerou. A pergunta: se você tem 30 horas por semana para estudar 6 disciplinas, como é que você divide esse tempo? Muitas pessoas responderiam: 5 horas para cada disciplina? Parece justo, né? Parece lógico. Mas isso está completamente errado. Estudar de forma igual às disciplinas desiguais é uma das maiores armadilhas do concurseiro. E isso tem um nome: é o erro dos materiais didáticos. Quando você era criança, o livro tinha 40 páginas de uma matéria e 10 da outra. Você estudava as 40 páginas de uma matéria e as 10 páginas da outra. Você não questionava a importância de cada disciplina. Você só seguia o material. Só que para o concurso fiscal, isso pode custar a sua aprovação. E é aqui que entra a curva ABC. Esse conceito de curva ABC muda completamente a lógica do seu estudo. Porque a curva ABC diz que 20% do conteúdo está concentrando 60% do resultado, por exemplo. Ou seja, existe um grupo pequeno de conteúdos que vale uma quantidade enorme de pontos. Nas provas da área fiscal, isso é muito claro. As disciplinas que mais concentram pontuação são contabilidade, direito tributário, auditoria, tecnologia da informação. Poucas matérias, muitos pontos. Do outro lado, você tem disciplinas como direito civil, penal, empresarial, economia, finanças públicas, muito conteúdo, pouquíssimos pontos. Agora, me diz se faz sentido gastar as mesmas 5 horas em contabilidade, que vale 20 questões, do que em economia, que valem 5 questões. No concurso que eu fiz da Receita Federal, eu analisei quais disciplinas valiam mais pontos. Na época, por exemplo, a prova que eu fiz, administração pública, valia o dobro de economia. Então, eu foquei mais em administração pública. Resultado, eu acertei 29 das 30 questões de administração pública. Em economia, que é uma matéria mais difícil, eu acertei 7 de 15. Eu não fui bem em economia. Mas aqui está o ponto que você não entendeu. O que foi melhor? Eu acertar 7 de 15 economia, né? Ou ter acertado 29 de 30, já que as duas tinham pontuação peso igual. Aprovado não é quem acerta mais questões, é quem acerta as questões indispensáveis. Mas atenção, essa revelação que eu estou fazendo aqui, que eu faço para meus mentorados, é o seguinte: a curva ABC não é um critério único, ela é o ponto de partida. Você precisa considerar outros fatores adicionais que eu considerei. Fator 1. O seu nível de domínio da atual disciplina. Se você já está acertando 80% das questões de contabilidade geral, por exemplo, por que continuar muito tempo em cima dela? Só porque ela vale muito ponto? Talvez seja mais inteligente deslocar, equalizar um pouco desse tempo para uma disciplina que, mesmo pontuando menos, você está com 40%. Fator número 2, o tamanho do conteúdo. Às vezes uma disciplina vale poucos pontos e ainda tem um conteúdo enorme. Nesse caso, a curva ABC te mostra que você precisa ser ainda mais cirúrgico. Não tente dominar tudo. Domine apenas o que for mais relevante. Fator 3, nota mínima. Muitos concursos da área fiscal têm nota mínima por bloco de disciplina. Não adianta zerar uma
mesmo que ela valha poucos pontos, se isso te eliminar. Você precisa conhecer as regras do jogo. Então, guarda isso. A soma desses fatores é que determina a alocação inteligente do seu tempo. O peso da disciplina na prova, seu nível atual, tamanho de conteúdo, a nota mínima exigida, entre outros fatores. E isso separa o conteúdo inteligente, né, do estudo ingênuo. Se você quer alcançar a sua vida financeira garantida sendo aprovado num concurso fiscal, clica no link da descrição do vídeo para ver como eu posso te ajudar com isso. Porque agora que você entendeu como priorizar disciplinas, vem a próxima pergunta. Como transformar isso em rotina prática de estudo? E a resposta é com um sistema de passos, ou seja, um sistema de planejamento cíclico. A maioria dos concurseiros estuda assim: acorda de manhã, decide o que vai estudar naquele dia. Às vezes escolhe pelo humor, às vezes escolhe pelo desespero, às vezes perde uma hora só pensando no que estudar. E aí, na hora que você vai ver, o tempo já passou, né? Quem decide o que estudar no dia que vai estudar, está jogando tempo fora. O aprovado em concurso público não faz isso. O aprovado já começa a semana sabendo exatamente qual disciplina vai estudar em cada dia, qual tópico vai cobrir, quantas horas vai dedicar, qual material vai usar e como aquele assunto é cobrado em prova. Isso elimina um paradoxo da escolha. Você não precisa tomar decisão todo dia. Você só executa o plano. Vai no automático do planejamento. O meu ciclo de estudos funciona assim. Durante a semana, o estudo é dividido por disciplinas conforme a prioridade da curva ABC, com tópicos definidos com antecedência do edital verticalizado. No domingo, existem duas tarefas sagradas. Primeiro, pela manhã, eu aplico um simulado, que não é só para treinar, mas para mensurar, saber qual disciplina eu estou acima de 80%, em qual eu estou entre 50% e 80%, qual eu estou abaixo de 50%. Eu chamo de parâmetro verde, amarelo e vermelho. Isso alimenta o meu edital verticalizado com novas cores, mostrando com clareza onde eu preciso agir. Segundo, no final do domingo, meus mentorados fazem um planejamento da semana, com base nos resultados que ele acumulou ao longo das semanas, definindo quais disciplinas precisam de mais horas, quais matérias eu vou focar mais porque eu fui mal e como será a divisão ao longo dos dias na semana que vai começar. No meio disso, ainda existe espaço para descanso da família, entre o simulado de manhãzinha e o planejamento da noite. Concurseiro tem que ter vida social, sim. Ele só sabe quando e como, tá? O ciclo semanal é a espinha dorsal da sua preparação. É ele que transforma intenção em aprovação. Mas existe um segredo ainda maior: o ciclo de passadas pelo edital. Quando eu estudei para a Receita Federal, eu percorri o edital completo 6 vezes. A ideia não era memorizar tudo de primeira, mas entrar em um ciclo de aprofundamento progressivo. Funciona assim: a primeira passada leva 45 dias, no máximo. O objetivo não é dominar, é reconhecer o terreno, é entender que existe no edital. Você termina a primeira passada sabendo que não sabe quase nada. Mas pelo menos você sabe o que não sabe. E isso já te coloca na frente da maioria. Na segunda passada, tudo começa a engrenar. Você começa a enxergar onde errou, onde melhorou, onde precisa reforçar. O vermelho vai ficando amarelo, o amarelo vai ficando verde. Na terceira, quarta, quinta, sexta passada, os ciclos se encurtam. Em vez de 16 semanas, por exemplo, para uma passada, você faz em 8, em 4, em 2, em 1. Enquanto a maioria das pessoas chegam na prova sem ter visto o edital completo nenhuma vez, você chega tendo passado por todo ele 6 vezes, com clareza, com profundidade crescente, com domínio estratégico. Isso é uma vantagem competitiva, não é inteligência, é método. Agora deixa eu falar uma coisa que ninguém discute muito. O que muda completamente a qualidade do seu estudo é o veículo certo para o momento certo. Muita gente pergunta: devo fazer resumos, marcar texto, fazer questão, assistir aula, ler PDF? E a resposta é: depende do seu nível naquele assunto nesse momento. Se você está começando do zero, nunca viu um assunto, não entende nada, não adianta ficar fazendo um monte de questões. Vai errar tudo. Não aprende de forma produtiva. Quem está começando agora precisa de materiais simples. Eu brinco dizendo que é materiais do Mobral, da alfabetização. Materiais introdutórios, superficiais o suficiente para construir uma visão de base. Primeiro você sabe do que se trata. Depois você entende, depois você aprofunda.
Querer fazer tudo de uma única vez é um absurdo. Agora, se você já está num nível intermediário, acertando de 50% a 80%, o ideal é combinar a base que está fraca com o aprofundamento. Porque quando você já está acima de 80%, aí o negócio é só tirar dúvidas e aprofundar. Questões são priorizadas. Outros veículos, mapa mental, flashcard, são necessários, porque agora você precisa de velocidade, segurança e precisão para a prova. Fazer questões quando você ainda está no zero é desperdiçar energia. Assistir aula quando você está avançado é desperdiçar tempo. Escolher o veículo certo para o momento certo é parte da estratégia. E tem mais uma coisa importante, né? Estamos falando de resumos e marca-texto. Esses aí só fazem sentido quando você sabe o que é importante destacar e resumir. Se você está começando a matéria do zero, não fica pintando toda a página ou copiando todo o caderno. Você ainda não tem um repertório de conhecimento do que realmente é cobrado e você não sabe. Resumo bom não é resumo bonito, é resumo cirúrgico. É aquele que captura pontos nevrálgicos da prova. Aquilo cai e eu estou errando. Qual é a competência, qual é o prazo da decadência, qual é o atributo, né? É isso que merece destaque, porque você está errando. E onde você estuda? Em todo lugar, no ônibus, no trem, na fila, no carro, na sala de espera, no ginásio, na academia, com celular, fone de ouvido, você consegue facilmente transformar o tempo morto, muitas vezes, sem sacrificar a sua sanidade. Se inscreve no canal, porque aqui você aprende a estudar para concurso fiscal com lógica, método e estratégia, e não do jeito genérico que mantém a maioria das pessoas patinando no mesmo lugar. Deixa eu resumir para você aqui o que os aprovados para um concurso de auditor fiscal já sabem, e que você provavelmente sozinho não iria descobrir. Primeiro, eles conhecem o concurso antes de começar a estudar. Analisam o edital em tópicos, o peso de cada disciplina e o próprio nível em cada área. Segundo, eles aplicam a curva ABC, eles não estudam de forma linear. Eles colocam mais horas onde existe mais retorno, considerando o peso da prova, nível atual, tamanho, conteúdo e notas mínimas também. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você não tem um sistema como edital verticalizado, terceiro ponto, ciclos semanais, planejamento antecipado, simulados todo domingo e ajuste constante, você está desperdiçando o seu tempo. Quarto item. Todos os aprovados percorrem o edital múltiplas vezes, enquanto a maioria das pessoas chega na prova sem ter visto nenhuma vez. Todo aprovado chega tendo visto muitas e muitas vezes. Quinto e último ponto para destacar nesse vídeo. Quando os aprovados usam um veículo certo para o momento certo, a aula para quem está começando, questões e revisões para quem está mais avançado, a revisão focada ela é mais produtiva de quem está no meio do caminho. Aprovados em concursos fiscais não são mais inteligentes, não são quem tem mais hora de estudo, nem quem tem o melhor material. Não é quem tem mais horas de estudos. É quem foi mais estratégico, mais assertivo, mais cirúrgico. Eu fui aprovado para auditor fiscal da Receita Federal em 6 meses no concurso que teve mais candidatos inscritos na história, usando exatamente isso numa época que ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. E eu ajudei mais de 1.500 outras pessoas a conquistarem sua vaga num concurso fiscal nos últimos 28 anos. Eu posso garantir a você, a diferença entre quem passa e quem não passa não está só na quantidade de esforço implementado, está na direção desse esforço.